Olá, sejam bem-vindos a mais um SaúdeCast SP. Hoje vamos falar de tecnologia. Estamos aqui recebendo Felipe Soares Neves, diretor de tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria Municipal da Saúde. Bem-vindo, Felipe. Obrigado a todo mundo que assiste e que ouve o nosso podcast. Felipe, o foco da nossa conversa hoje vai ser muito da tecnologia voltada para o atendimento das pessoas. Explica pra gente, inicialmente, o que é o DTIC e qual é o papel principal dele dentro da nossa secretaria. O Departamento de Tecnologia, ele acontece a se desenvolver depois de 2020, na mudança do escopo da secretaria, quando juntou a autarquia, junto com a secretaria. Então, logo depois que aconteceu isso, foi que eu estava na autarquia, a gente começou um início de transformação digital com o secretário anterior que estava. E o plano da secretaria sempre foi fazer inovação para ajudar sempre a população e colocar sempre o público em primeiro lugar e colocar sempre as pessoas que estão trabalhando, que estão desenvolvendo o sistema sempre em voga e colocar e trazer a tecnologia de ponta para o que a gente usa hoje na secretaria. A tecnologia e a saúde, elas andam muito juntas, né? Principalmente nessa era digital que a gente está vivendo atualmente. Como elas andam juntas e de que forma elas são benéficas tanto para a gente aqui para ter um controle um pouco mais aprimorado da situação, quanto para o público mesmo? A tecnologia não só no nosso meio, né, da saúde, mas como em todo lugar que a gente vai, hoje ela está voga em tudo que a gente faz, seja no relógio, seja no ônibus, seja até na igreja, as igrejas hoje estão usando, os teatros estão usando, a própria prefeitura como um todo usa também. Mas na saúde, os avanços tecnológicos que tem tido nos últimos 20 anos para cá, vem acontecendo e vem trazendo muita inovação até para as outras áreas. E o que a tecnologia dentro da saúde aqui a gente se propôs a fazer? O plano sempre foi da secretaria, inovação com qualidade e constância. Não adiantava a gente começar um plano e olhar só um sistema. A gente tinha que começar o plano lá de baixo. Então, qual que foi a nossa ideia, o nosso plano? Colocar toda a tecnologia de infraestrutura, primeiro, em todas as nossas unidades, para que depois nós começássemos a pensar em um sistema mais organizado e mais enxuto. Então, com essa tecnologia, com esse parâmetro que a gente usou, hoje nós temos já toda a atenção básica e todos os hospitais já com 100% de prontuário eletrônico, já com todos os computadores e com toda a infraestrutura de rede também. E nós estamos passando por um novo desafio, que é, na verdade, agora colocar o plano das unidades especializadas para que a gente consiga ter uma rede totalmente 100% com tecnologia e, assim, colocar sempre o prontuário eletrônico em primeiro lugar. Isso é o mais importante. Hoje, o público que nós atendemos hoje, seja ele na Zona Leste ou na Zona Sul, ele já tem todo um parâmetro de quais os exames que ele fez, quais foram as consultas que ele fez. Isso é o mais importante para a gente, para que não haja o retrabalho nem tanto para a secretaria, nem tanto para o nosso público. Essa é uma inovação tecnológica no atendimento que faz muita diferença. O DTIC, ele tem muitos projetos, né? Vocês estão tocando muitos projetos já tem algum tempo. Quais são esses principais projetos que estão sendo tocados neste momento que você pode dar uma adiantada para a gente? Hoje, um projeto que a gente entregou e é bastante importante para a secretaria foi a nossa sala de situação. Hoje nós temos uma sala aqui com mais de 228 painéis de informação, que hoje qualquer um que trabalha hoje na secretaria, que quiser qualquer tipo de informação, nós conseguimos dar essa informação num tempo rápido e preciso. E nós estamos trabalhando no grande repositório. O que vem a ser? Hoje a secretaria, num tempo para cá, nós trabalhamos com informação. Então, não faz sentido hoje uma secretaria do tamanho que nós temos ter um banco de dados para cada unidade ou para cada local de trabalho ou para cada serviço. Então, nós estamos unificando, colocando num banco de dados único, onde a pessoa ou o indivíduo ele vai ter todos os equipamentos de saúde em volta dele. Até a gente está brincando, né, que a gente colocou o pessoal de COSAP também, porque até o animalzinho dele a gente vai saber, porque um dado importante, quando o profissional estiver atendendo ele vai saber de
todo o prontuário eletrônico 100% do que ele passou nos últimos 20 anos. Então, isso é um avanço muito grande, porque o que a gente vai ganhar de tecnologia, o que a gente vai ganhar de retrabalho, que a gente não vai ter mais, o que a gente vai ganhar de economia, porque não vai mais precisar fazer exames, por exemplo, a pessoa antes ela ia numa unidade, ela não gostou daquela unidade, ela ia em outra. E aí tinha que fazer todos os exames. Então, qual que foi a estratégia da prefeitura, qual que foi a estratégia da saúde? Colocar tudo num lugar único e trazer com que o profissional conseguisse ver todas as passagens dele. Isso a gente está trabalhando, ainda esse ano a gente consegue entregar. Excelente. Eu acredito que nesse período pós-pandemia, até mesmo do começo da pandemia para cá, muita coisa mudou. A gente viveu uma fase em que as pessoas começaram a trabalhar de casa, as pessoas passaram a ficar um pouco mais em casa mesmo, ali no período da pandemia, e teve um projeto bastante interessante que nasceu mais ou menos nessa época, que foi o De Olho na Fila. Você foi um dos grandes responsáveis pela criação dele, e conta pra gente como foi a criação desse projeto e de alguns outros projetos que foram criados pelo DETIC de 2021 para cá. A pandemia, ela fez com que a secretaria, né, ou toda a prefeitura se transformasse no modo geral. Então, na saúde não foi diferente. A gente era um serviço essencial que não poderíamos parar. Já pensando nisso, desde a época que nós trabalhávamos na autarquia, a gente já pensava nesse modelo de não deslocamento dos diretores. Então, por exemplo, antes da pandemia, a gente não tinha aquela habitual de fazer reuniões online. Lá no começo, a gente já pensava nisso por causa do transporte do diretor, sair de uma unidade para chegar aqui no centro para fazer uma reunião de meia hora, 40 minutos, que às vezes ele demorava mais tempo do deslocamento. Então, antes da pandemia, a gente já começou a trabalhar nisso e já estava tendo frutos. Logo quando veio a pandemia e a gente acabou vindo para cá, né, foi dado o desafio da gente, quando chegou a vacina, da gente conseguir colocar as pessoas e fazer essa distribuição de pessoas. Isso foi uma demanda que veio da atenção básica da doutora Sandra Sabino, e a gente conseguiu desenvolver o De Olho na Fila. Ele foi um sucesso, porque todo mundo, na época, conseguia acessar e não ficava mais parado na fila, porque, por exemplo, tinha unidades que tinham filas quilométricas e tinha unidades que não tinham ninguém. Então, a gente conseguiu reestruturar essa parte. E de lá para cá, o De Olho na Fila ele não acabou. A gente só veio se transformando com ele. Hoje a gente tem todas as vacinas que a gente dá hoje, por exemplo, as vacinas que a gente ainda tem de Covid, mas outras vacinas que a gente dá hoje, que a gente oferece, a gente coloca lá. Hoje ele está batendo quase 70 milhões de acessos. Então, é um produto que ele vai se transformando, né, ao decorrer de que vai acontecendo. E de lá para cá, a gente aprendeu que a população, com um aplicativo na mão, ela consegue trabalhar melhor os serviços e conhecer os serviços que a gente tem. E aí a gente veio melhorando o eSaúde SP, que ele começou na Covid, hoje ele já tem mais de 18 produtos dentro dele. Um deles é o remédio na hora, que a gente consegue dizer para a pessoa onde que ela está. A gente também tem o Busca Saúde, que ela consegue enxergar onde ela está, qual a unidade mais próxima dela. Nós também temos o cadastro, que é um dos mais importantes. Hoje a pessoa ela quer fazer um novo cadastro, quer atualizar o cadastro dela, então ela pode fazer, e outra série de coisas. Então eu digo, todo mundo que tem um celular, um tablet, consegue baixar o eSaúde SP nas lojas, tanto na Google Play como na Apple Store. Muito legal. E assim, esse aplicativo também tem uma funcionalidade muito boa, que é de teleassistência, né? Para que o munícipe possa fazer uma consulta online. Como que foi fazer essa adequação para o serviço público, porque nós estamos na maior cidade da América Latina, né? E por que isso é tão importante para a população? Como uma cidade tão grande, com tantos desafios, a gente precisa sempre minimizar, primeiro, o deslocamento, segundo, a aglomeração de pessoas. A gente sabe que o serviço público é um serviço que, além dele ser gratuito, ele é um serviço totalmente essencial. Então, as pessoas, elas vão aonde tem o serviço. Então, também por conta da economia, a gente precisou entender um produto que a gente conseguisse colocar na mão da pessoa e que ela não tivesse esse tempo de deslocamento.
Foi aí que criou a teleassistência dentro do e-saúde. Hoje ele é um serviço que a pessoa que ela está com um problema de urgência e emergência, a gente pede para ela entrar em contato com o 92. Se for alguma coisa que não seja tão crítica, ela consegue passar pelo e-saúde. Lembrando que ele é um pronto-socorro digital. Nós estamos trabalhando em uma outra frente agora, né, que a gente está pensando em trabalhar com assistência especializada, né, que também vai ser um modo muito grande da gente reduzir filas. O desafio da tecnologia, ele é como a tecnologia é uma unidade meio, então a gente é muito demandado. E óbvio que nós também temos as sacadas, porque, por exemplo, hoje pela manhã, a gente teve uma notícia que vai ter o primeiro hospital 100% digital no Brasil, e vai ser aqui em São Paulo. Então, nós temos uma parte de tecnologia que nós vamos ajudar. Mesmo sendo a prefeitura, óbvio que por ser a maior prefeitura, e nós temos um casting de tecnologia muito importante, e eles estão começando a olhar para a gente de um polo de tecnologia. Para abrir um parênteses, nós somos hoje a maior nuvem pública da América Latina, pela AWS, né? Então, todo o escopo de dados hoje, o maior banco de dados hoje da prefeitura é o nosso. Então, a gente, com todo esse aparato, a gente consegue dar um atendimento melhor. E aí a telemedicina só vem para ajudar e fazer com que o munícipe se sinta mais tranquilo na hora de estar usando o nosso serviço. E sempre com segurança, tá? Isso é o mais importante. E esse trabalho de tecnologia desenvolvida aqui dentro da SMS é muito importante nas pontas, né? Como você citou, inicialmente você citou o atendimento de uma pessoa que passa numa UBS na Zona Leste, se ela precisa de um atendimento na Zona Sul, tá tudo interconectado. O quão importante é principalmente para as pessoas das regiões periféricas da cidade, e como é para vocês lidar principalmente com o pessoal que é um pouco mais velho, pessoas idosas, como é feito essa explicação para que eles entendam como funciona o aplicativo e a importância dele? Hoje nós temos duas fases, né? A primeira fase é a conscientização. Então, o pessoal que vai atender o pessoal que atende na saúde da família, eles instruem muito as pessoas de como usar o aplicativo e de como é a importância do aplicativo. Um outro ponto importante é as pessoas mais idosas que não têm a disponibilidade ou não têm a destreza de usar um aplicativo. Ele pode ir até a unidade ou usar também da nossa rede de PSF, do pessoal, eles estão treinados, nós temos uma rede bastante treinada para explicar e mostrar como as pessoas podem usar o aplicativo, e se caso ela não conseguir, ela vai até a nossa unidade que vai ter o mesmo atendimento. Isso daí é perfeito. Um outro produto, né, que no caso a gente sempre trabalha tudo como produto, é a importância da pessoa não ter o tanto deslocamento. Então, por exemplo, mesmo que ela tenha mesmo conforto de que ela está passando na mesma unidade, mesmo sendo em unidades diferentes, mas com o mesmo padrão de serviço. Então, se a pessoa ela mora na Zona Sul, lá na periferia da Zona Sul, e ela mora na Zona Sul e trabalha na Zona Leste, ou vice-versa, ela tem que ter o mesmo atendimento. Então, seja ele com exames, seja ele com todo o atendimento, para dar continuidade ao atendimento dele. Não faz sentido hoje, uma cidade tão grande como a nossa, as pessoas ainda têm aquele problema, eu vou levar o meu exame para o médico ver. Não, hoje o médico consegue ver hoje na tela dele. A gente está trabalhando também agora num modo que vão ser cabines, né, que vai ser colocadas em algumas unidades para agilizar o atendimento também de tele. Então isso daí são coisas assim que estão embrionárias, mas que vão dar muito fruto ainda para a nossa secretaria. Excelente. A gente está falando muito desse apoio que a tecnologia dá também para a população, mas de que forma esses investimentos em tecnologia estão ajudando até mesmo as pessoas que trabalham nas unidades, não só nas unidades de saúde, como até mesmo aqui na secretaria? Como eu disse lá no começo, nós pensamos, né? Por eu ser um funcionário de carreira e mais de 20 anos, a gente vinha sofrendo com algumas coisas e conhecer um pouco a ponta. O nosso primeiro plano, né, o plano da secretaria foi o seguinte: vamos melhorar a qualidade no nosso público interno. O que a gente fez? A gente trocou todo o parque tecnológico,
Hoje nós não temos mais nenhum computador na nossa rede inteira que não seja de última ponta, e nós não temos hoje nenhuma unidade hoje com links abaixo de 300 megas. Então, a gente conseguiu colocar todos esses equipamentos na rede, dando um conforto melhor e uma rapidez para as pessoas trabalharem. Por um outro lado, agora nós estamos na parte de sistemas, estamos melhorando a parte tanto de prontuário eletrônico, né, para os nossos usuários, para os nossos funcionários usarem. Estamos melhorando a parte de, dentro da secretaria, toda a parte de organização e controle das nossas parceiras, com um sistema chamado SICAP. Nós estamos melhorando a parte administrativa, colocando sistemas mais inteligentes, principalmente o pessoal que faz a parte de controles de processos, nós estamos colocando no nosso sistema. E o nosso banco de dados, a gente está fazendo um banco de dados único. Porque qual que é o problema hoje que a gente enfrentava e enfrenta ainda hoje? Dá um exemplo claro, às vezes você precisa de uma informação de um paciente, dependendo da área que você for, você vai ter fragmentada, e isso não vai mais acontecer. Então, por exemplo, o Felipe, ele passou a gente vai ter informação completa do Felipe em todas as unidades que ele passou e tudo que ele tem. Para controle, isso é excelente, porque até a imprensa às vezes precisa de uma informação, já sabe onde vai buscar, então a fonte vai ser única. Então não vai ter mais esse problema para a gente alcançar, para a gente passar mais. E até mesmo acredito que isso melhore as questões de duplicidade. Porque, de repente, às vezes a pessoa muda de endereço. Era bem mais comum antigamente as pessoas terem um documento com um número, um documento com outro. Então, essas integrações que vocês fizeram ajudaram a melhorar essa situação. Dá para ver o histórico da dona Gertrudes, de 30 anos ali para trás, de 20 anos para trás, está tudo completinho. E o mais importante de tudo é o seguinte, o trabalho ele começou junto lá o pessoal do DataSUS, porque em São Paulo nós tínhamos um problema muito grande de várias pessoas terem vários cartões SUS diferentes. Um tempo atrás, falando um pouquinho de tecnologia, a chave primária não era o CPF, então a gente tinha um problema sério. Só que cada vez que a dona Gertrudes passou lá e ela fazia um cartão SUS, ela tinha um atendimento e um histórico. Então, com a ajuda do Ministério, com a ajuda de toda a secretaria, a gente fez um apanhado de informações, a gente conseguiu juntar todos esses cartões SUS num único cartão SUS. Então, a pessoa vai lá, dá uma olhada, então a gente consegue ver todas as passagens. Isso era um problema sério. Depois a gente começou a pensar no banco de dados único. E aí a gente vai expandir isso para que até novembro a gente consiga entregar. Não, isso é excelente. A gente pode perceber aqui nesse bate-papo que a gente está tendo que a inovação nas tecnologias é algo que fez muita diferença aqui para a nossa cidade, e isso será expandido em algum momento. Vocês têm alguma ideia de algum projeto de expansão, alguma coisa assim? Hoje a expansão, a gente falando um pouquinho da saúde, falando também de governo, nós temos uma parceria já com a Secretaria Especial de Projetos Estratégicos, CEP, que a ideia não só a gente trazer, hoje a gente já tem o e-saúde, que é junto com a educação, no e-saúde oftalmológico, nós temos também a parceria com o COSAP, né, de todas as informações, RG Animal, nós temos essa parceria e nós estamos partindo para essa parceria com o governo, da gente usar o nosso cadastro único para fazer todo o caminho do paciente, da onde ele passou. Então, o paciente em situação de rua, ou o paciente em situação mais vulnerável, nós vamos ajudar a fazer todo esse caminho e entender por que o paciente saía da periferia e vinha para o centro, ou quais os equipamentos que ele usou da prefeitura. Então, para a gente conseguir também entender qual paciente nós temos. E fora isso, nós estamos trabalhando com um projeto de IA. Então, hoje a secretaria começa embrionariamente a criar a sua própria IA. Então, mais para frente, a gente vem falar sobre esse projeto de IA, principalmente, né, que vai ajudar todo profissional na hora que ele estiver em atendimento, no procedimento e até no faturamento. É um projeto que a gente já está bastante
com vontade de fazer ele acontecer. Excelente. E isso vai fazer uma diferença enorme, né? Porque se no dia a dia a inteligência artificial já está fazendo uma diferença muito grande na vida de algumas pessoas, imagino que ela pode fazer pela saúde de uma cidade tão grande, né? E a gente já tem um trabalho já, né? A gente está fazendo meio experimentos que está dando muito certo. Hoje, um trabalho que a gente faz legal, né, é o 156, né, tá ajudando a gente pelo WhatsApp. Então, as nossas confirmações de consulta estão sendo pelo WhatsApp. Não deixa de ser uma inteligência artificial que está ajudando a gente. Então, a gente quer expandir. A estratégia da prefeitura, a estratégia da saúde é expandir esse trabalho para todos os nossos serviços. Excelente. E aproveitando que você falou sobre o WhatsApp, isso é uma coisa bastante recente, né? A gente lançou esse projeto no comecinho desse ano, aqui de 2025. E como que foi que nasceu essa ideia e de que forma isso está sendo útil para a saúde como um todo? Nós começamos esse projeto junto com o pessoal daqui da comunicação. Começamos a trabalhar e entender quais eram as ferramentas e quais eram os produtos que a gente precisava colocar. Trabalhamos junto com o pessoal também que faz toda a parte de marcação de consultas, de marcação de exames. Trabalhamos também com o pessoal da atenção especializada, da atenção básica, para fazer um serviço que fosse bem assertivo para o público. Esse serviço, a gente decidiu começar ele de modo de confirmação de consulta, né, que era um problema para a gente também. Às vezes a pessoa não conseguia ir e a gente não sabia o porquê. E a gente dá vaga para outras pessoas, né, o absenteísmo, para a gente diminuir o absenteísmo. E a estratégia de começar esse produto desta forma foi essa, de a gente acabar o absenteísmo e também a gente começar a experimentar esse produto. E está sendo um sucesso, viu? As pessoas estão aderindo e está sendo bem legal. Excelente. E assim, até para fechar, que o nosso tempo está quase acabando, o que a gente pode esperar de iniciativas tecnológicas para os próximos anos da saúde? Porque a gente já deu uma pincelada para falar de IA, a gente falou de alguns projetos que podem ocorrer. O que mais você pode falar antes da gente encerrar? Inteligência artificial, reconhecimento facial, o profissional ele não precisar digitar mais nada, ser um bate-papo e já vai entrando direto no prontuário. Computadores mais rápidos, mais ágeis e que gastem menos energia. Alguns produtos que a gente vai mandar para fora, que por exemplo, a ACS vai estar trabalhando, não vai ter mais carregamento por energia elétrica, vai ser por energia solar. E daí outros produtos que a gente vai colocar. Interessantíssimo. Olha, isso vai ficar só como um pequeno spoiler do que a gente pode trazer por aqui. Mas eu gostaria de te agradecer, Felipe, pela sua presença. Foi muito interessante. Falar de tecnologia é muito gostoso, ainda mais envolvendo saúde. Muito obrigado. Eu que agradeço e todo mundo que quiser conhecer o setor, fique à vontade. O setor sempre aberto para que todo mundo conheça o que a tecnologia e o que a saúde faz. Novamente, muito obrigado, Felipe, e muito obrigado a você que acompanhou a gente aqui em mais um SaúdeCast SP. Até a próxima. Tchau.